Nesse vídeo, eu vou explicar como fazer a análise do relatório diário, fazer a análise do relatório e fazer a comparação com o extrato da maquineta no final do dia. Antes de começar, vou fazer uma listagem dos empréstimos do dia. Para isso, a gente vem no menu lateral do lado esquerdo, clica na opção empréstimo e, em seguida, no submenu listar. Com isso, a gente tem a listagem e essa listagem, por padrão, vem do dia corrente. Aí a gente pode alterar para uma data ou período específico que a gente quiser. Hoje, ele vai listar para hoje, né? Todos os empréstimos aqui do dia. Então, previamente, a gente sabe que tem aqui 4 empréstimos lançados, certo? E como é que a gente faz para ver esse relatório diário? Bom, para ver o relatório diário, a gente vai no menu lateral, a gente vai na opção Caixa e escolhe a opção Relatório Diário. Com isso, vai ser aberta uma nova aba no sistema, onde mostra aqui esse relatório diário, que a gente tem a opção de selecionar uma data específica. Por padrão, a data que vem selecionada é a data do dia corrente, mas ao clicar em cima do campo, a gente tem a opção de selecionar outras datas de interesse, né? Outras datas para exibir o relatório dessas datas que a gente desejar. Mas vamos analisar aqui o relatório do dia corrente. Bom, esse relatório, ele é um compilado de diversas informações, como despesas lançadas na loja no dia corrente, empréstimos lançados na loja no dia corrente, entradas de caixas ou retiradas de caixas lançadas na loja no dia corrente, tudo fica compilado nesse relatório aqui do dia, né, chamado relatório diário. Bom, mas o foco aqui são essa parte aqui do relatório, essa subseção chamada empréstimos do dia, que é onde a gente vai ver o compilado de empréstimos que foram lançados no dia nessa loja que a gente está logado aqui. Então, para iniciar a análise, eu vou explicar detalhadamente, né, cada coluna dessas aqui e cada valor desse aqui nessa parte azul, né, nessa parte azul aqui embaixo da tabela, que resume os dados dos empréstimos. Bom, na primeira coluna a gente tem aqui o cliente, né, que pegou o empréstimo. Na segunda coluna a gente tem o valor emprestado, ou seja, o valor que foi emprestado ao cliente. Na terceira coluna a gente tem valor passado, ou seja, aqui a gente vê o que foi emprestado e o que foi passado na terceira coluna, certo? Aqui a gente vê a porcentagem, ou seja, a taxa que foi utilizada nesse empréstimo. Aqui a gente tem uma coluna chamada lucro, onde a gente consegue visualizar, né, previamente, o lucro que essa transação deu para a loja, né? Esse é um lucro bruto, e ele leva em consideração a taxa da maquineta que foi selecionada, ou seja, previamente no sistema, tem a maquineta já cadastrada, e o sistema faz o cruzamento, né, na hora do lançamento do empréstimo, que o atendente seleciona a maquineta e seleciona a quantidade de parcelas, automaticamente, aqui no relatório, o sistema faz o cruzamento com as taxas que estão previamente cadastradas para essa maquineta, para essa maquineta e consegue calcular, fazer a projeção do lucro que vai ter em cada transação, ou seja, em cada empréstimo lançado. Então, essa coluna empréstimo, essa coluna lucro significa isso. Aqui é a data do empréstimo e aqui a gente tem uma coluna cartões passados, que o foco principal aqui da gente é esse, né? A gente tem a coluna cartões passados, que indica quais e quantos cartões foram passados em cada empréstimo. Se a gente analisar esse primeiro empréstimo dessa tabela, a gente vai ver que foi passado um cartão, né? A gente tem aqui C1, e aqui ele mostra o valor que foi passado, em quantas vezes, a bandeira e a maquineta. Nessa segunda coluna, nessa segunda linha dessa tabela, a gente tem aqui um outro empréstimo que foi passado também, apenas um cartão. Da mesma forma, mostra valor, quantidade de parcelas, bandeira e maquineta. Aqui, na terceira linha, a gente tem um caso específico de um empréstimo que foi passado mais de um cartão. Então, a gente tem C1 e C2, certo? Então, ele informa o valor de C1, a quantidade de parcelas, bandeira e maquineta, e da mesma forma, para C2, é informado também. E assim sucessivamente. Bom, e aqui a gente tem uma terceira coluna, que é de pagamento ao cliente, que basicamente indica em quantos pagamentos ao cliente o empréstimo foi efetuado. Esse primeiro empréstimo dessa tabela foi pago ao cliente em apenas uma vez, ou seja, na hora do lançamento foi especificado que o pagamento ao cliente seria em apenas uma única vez. Nessa data aqui, que está selecionada, que está marcada, no mesmo dia, né, que é uma observação, que foi no mesmo dia, ou seja, não foi agendado, o pagamento foi em espécie e na frente aqui é informado o valor. Da mesma forma, para o empréstimo da linha 2 e para o empréstimo da linha 3. Esse empréstimo aqui da linha 4, já foi definido que o cliente ia receber em 2 parcelas, ou seja, ambas no mesmo dia, né, aqui 17/5, X1 e X2, ou seja, pagamento 1 e pagamento 2. Ambos no mesmo dia, porém, um seria em transferência, uma transferência nesse valor aqui, de 1.700, e outro seria em espécie, ou seja, R$ 300 em espécie. Então, a finalização desse empréstimo, o pagamento ao cliente, seria 1.700 em transferência, e o cliente receberia 300 em mãos. Bom, passando agora para essa parte de baixo aqui, essa parte azulada, que são os resumos dessa planilha aqui, dessa subseção dos empréstimos. Bom, aqui na coluna de emprestado, a gente tem aqui algumas informações importantes. Por exemplo, a gente tem aqui um total agendado, né, chamado total agendado, que significa
quanto desses valores emprestados aqui, né, qual soma desses valores aqui foram agendados, ou seja, foram agendados para pagar ao cliente. Ou seja, não foram pagos no mesmo dia, mas foram agendados para pagar em outro dia. Nesse caso aqui está R$0, né? Ou seja, nenhum valor foi agendado para pagar no outro dia, no dia seguinte ou em qualquer data futura. Não teve nenhum empréstimo com valor agendado. Quanto foi pago em transferência, né? Total transferência. Então, significa que, está dizendo o sistema que R$2.900, desse total emprestado aqui, foi pago em transferência. Da mesma forma, total em espécie significa que 2.200 aqui foi pago em espécie aos clientes, né? Isso aqui já é a soma, o compilado de todos os empréstimos, não é de um cliente específico, né? Essa coluna, essa linha aqui de baixo azulada, ela já mostra o resumo compilado da soma de todos os empréstimos. Total pendente significa qual o valor que está pendente de confirmação do pagamento, ou seja, o empréstimo foi lançado, mas ainda não foi confirmado o pagamento. Quando o empréstimo é lançado, ele fica com uma observação, um íconezinho vermelho lá no menu de empréstimos, indicando que ele está pendente a confirmação, ou seja, precisa ser confirmado que foi pago ao cliente. Quando essa confirmação é feita, né, o valor sai daqui dessa parte pendente, né, não fica pendente aqui. Bom, e aqui o total é a soma de tudo isso aqui acima, ou seja, R$5.100 aqui é a soma de todos esses empréstimos aqui, esses valores que foram emprestados, né, que também é a soma desses valores aqui, desse subgrupo de valores aqui. Né, total agendado, transferência, espécie e pendente, né, se somados, tem que dar igual a 5.100 também. Então, é basicamente um resumo desses valores. Na coluna de passado, ou seja, valor passado, a gente também tem a totalização aqui. Então, a gente tem, resumindo, nessa coluna, na segunda coluna, a gente tem o total que foi passado. Na terceira, ou melhor, desculpa, na primeira coluna, a gente tem o total que foi emprestado aos clientes. Na segunda coluna, a gente tem a totalização que foi passada nas maquinetas, ou seja, o valor que foi passado nas maquinetas, independente de qual. Aqui na coluna lucro, a gente também tem um resumo, né? Ou seja, o total de lucro que teve de todas essas transações, de todos esses empréstimos, é resumido aqui embaixo. E na coluna de cartões passados, a gente tem um resumo importante também, que é onde é possível fazer a validação com o extrato da maquineta. Nesse caso específico aqui, a gente tem aqui que maquineta Stone, que está cadastrada no sistema, que foi selecionada nos empréstimos aqui. O sistema está dizendo que foram passados 3 empréstimos, né? Ou melhor, foram passados 3 cartões nessa maquineta, né? E esses 3 cartões totalizam um valor de R$4.134. Também diz que a maquineta Cielo teve 2 cartões passados, né? E esses 2 cartões passados totaliza R$1.715. E aqui, um pouco mais abaixo, a gente tem um total de cartões passados, ou seja, uma soma de todas as maquinetas. Ou seja, em todas as maquinetas foram passados 5 cartões nesse dia. E esses 5 cartões totalizam R$5.849. Então, a gente tem um total separado por maquinetas, tanto em número de cartões quanto em valor. E logo abaixo, a gente tem um total geral, tanto em número de cartões quanto em valores passados. Então, com esses valores aqui, dá para se fazer uma validação com o extrato da maquineta no final do dia, por exemplo. Solicita a impressão pela maquineta, a maquineta vai imprimir esse histórico do dia, né, e dá para fazer a comparação com esses valores aqui e ver se tudo está batendo. Da mesma forma, aqui na coluna pagamento ao cliente, logo no final a gente tem alguns resumos, como pagamento via transferência, em quantidades, né? Foram 2, pagamentos em espécie foram 3, pagamentos agendados não teve nenhum, e pagamentos para o dia foram 5, ou seja, 5 pagamentos realizados no dia corrente, né? 5 pagamentos de empréstimos. Bom, esse é o relatório diário, subseção de empréstimos diários, né? Essa é a análise que a gente pode fazer para fazer a validação com o extrato da maquineta, né? Como eu já tinha dito, aqui embaixo tem um resumo do caixa. Quem trabalha com o caixa vai ver as informações lançadas aqui. E logo aqui embaixo também a gente tem um resumo de lucro do dia, né? Que é compilado aqui também nessa mini tabela no final. E se a gente quiser imprimir esse relatório, basta clicar nesse botãozinho, imprimir, barra PDF, que tem aqui tanto no final da página, quanto no início, né? Se a gente clicar aqui, ele vai gerar a página aqui para impressão ou salvar como PDF, né? Imprimir ou salvar como PDF. A gente pode selecionar uma impressora ou pode simplesmente salvar como PDF e utilizar esse relatório.